Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui mais uma vez é o pastor Maicon e eu vim aqui no Somente as Escrituras para mais uma vez, irmãos, estarem aqui pregando o Evangelho, um curto trecho de uma mensagem ao coração dos irmãos. Tenho certeza que será de rica edificação, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz e ela transforma o homem. E hoje, irmãos, voltaremos para uma temática muito importante. Essa geração precisa de Cristo. E aqui eu vou elencar quatro motivos por que nós precisamos de Cristo. Porque essa geração atual precisa tanto de Cristo Jesus. Essa geração precisa tanto desse homem chamado Jesus Cristo. E os quatro motivos vai fazer com que você venha olhar para dentro de você mesmo e entender a necessidade que você tem de Cristo. O primeiro, irmãos, que nós precisamos de Cristo é porque nós não temos condição alguma de nos salvar. Não tem nenhuma chance, mínima chance, de nós nos salvarmos sozinhos. Não conseguimos encontrar salvação senão em Cristo. Nós somos completamente dependentes de Cristo. Efésios 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos por conta do pecado. Aqui ele está trazendo uma ideia, irmãos, de que se nós não tivéssemos alguém para nos salvar, permaneceríamos mortos. E essa morte que Paulo está lidando aqui, esse vocabulário que ele usa da morte, é que nós estávamos mortos espiritualmente por conta do pecado, por conta que nós quebramos a lei do Senhor. Nós quebramos a vontade do Senhor, nós desobedecemos ao Senhor. Aqui ele está elencando desde lá do Éden, o homem ele foi gerado no pecado, a forma do homem, primeira forma que foi construída o homem, Adão e Eva, ele já veio com defeito e nós herdamos aí em série esse pecado. Então Paulo ele vai usar esse vocabulário forte, dizendo que nós estamos mortos pelo pecado. A ideia aqui mesmo é putrefados por conta do pecado. E nós precisaremos de vida. Então esse é o primeiro motivo que temos esse é o primeiro motivo que essa geração precisa de Cristo. Porque todos nós pecamos. As Escrituras diz que todo homem pecou e todos nós carecemos da graça de Deus. Carecemos da presença do Senhor para limpar-nos desse pecado. E pensando nisso, irmãos, essa geração atual, contemporânea, é uma geração que está libertina. É uma geração que está perdida no pecado. É uma geração que não pensa as consequências mais. Estamos vendo uma geração de jovens, uma geração de homens, de mulheres, que já não tem mais retidão, não dá mais valores aos princípios, ao casamento, à família, ao que as Escrituras diz. Olha ao nosso de redor, irmãos, o tanto de casamentos que estão sendo destruídos, o tanto de famílias que estão sendo divididas, o tanto de filhos que estão sendo aí desamparados porque não tem mais o apoio talvez do pai que saiu de casa, o apoio da mãe que saiu de casa. As famílias estão desestruturadas nesse tempo presente, pois estamos afundados no pecado. E esse é o primeiro principal motivo que precisamos de Cristo por conta do pecado. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, a quais andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o curso desse sistema caído, desse sistema anticristo, desse sistema anti-Deus, anti-família. O apóstolo Paulo vai elencar essas verdades ao nosso coração. E por isso que é o primeiro motivo de nós precisarmos de Cristo, porque nós não conseguimos nos salvar. Sendo assim, irmãos, o segundo motivo é esse, precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Cristo. Cristo nos dá a vida eterna. Cristo é o único que pode nos trazer vida a nós estarmos mortos pelo pecado. O Evangelho de Mateus vai dizer que o João Batista vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que nós vamos voltar novamente a ter vida, irmãos, em nós? A partir do momento onde o pecado ele é arrancado de nós. O pecado ele é tirado de nós. E o pecado foi lançado em quem? No Cordeiro, Cristo, a imputação. O nosso pecado foi imputado em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, o primeiro motivo nós precisamos de Cristo porque não podemos nos salvar, porque estamos afundados no pecado, mortos pelo pecado.
Segundo motivo, e nós só encontramos salvação em Cristo, e nenhum outro que se diz Deus tem a salvação senão somente Cristo. E talvez nós encontramos mudança nessa geração a partir do momento que nós tivemos o quê? Um toque de avivamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que tem que ser Cristo, pastor Maico? Porque a primeira de João vai dizer que Cristo, ele era o verbo, desde o princípio é o verbo que se fez carne. E João vai dizer que nós o vimos e nós apalpamos o próprio Deus, porque Cristo é o próprio Deus encarnado. Ninguém melhor do que o próprio Deus a nos salvar. Muitos pensadores dos séculos primeiros começaram a discutir entre eles nos concílios, dizendo que Jesus não era Deus, era apenas um homem, ou Jesus era apenas um espírito, ele não pode ser Deus. A doutrina gnóstica ia dizer que Cristo não é Deus, é só homem ou é só espírito. Mas não, meus irmãos, ele é 100% homem e foi 100% Deus. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos tirar desse monturo de pecado. Ele é o único que pode tirar nossa vida dessa perdição do pecado. Ele é o único que pode tocar a nossa mente, o nosso coração e nos arrancar desse lugar de escravidão do pecado. Porque o apóstolo Paulo em Efésios 2 vai dizer também que nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos de Satanás. Nós éramos escravos do curso desse mundo, desse sistema caído. E precisamos urgentemente de Cristo. E eu sempre digo, irmãos, que todo homem ele é igual. Nós não temos nenhuma diferença em um aspecto. Todos nós somos pecadores e precisamos urgentemente da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Urgentemente precisamos da graça de Deus. Mas se nós não encontramos salvação, e somente Cristo sendo Deus pode nos salvar. Mas quem garante que Cristo pode nos salvar? Aí nós vamos enxergar, irmãos, dentro das Escrituras também, lá em João, o apóstolo Pedro, ele vai ali dizer uma das frases mais áureas da fé cristã, uma das frases mais valiosas da fé cristã. Pedro vai exclamar e dizer: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa geração precisa daquele homem que chama Cristo, que tem palavras de vida eterna. Por isso que essa geração precisa de Cristo. Esse tempo que estamos vivendo agora, irmãos, precisamos lançar-nos aos braços de Cristo, consagrar nossa vida a Cristo, consagrar nossa família a Cristo, pois nós não éramos bons, não somos bons e precisamos da sua graça. E aí o apóstolo Paulo, nesse Efésios 2 ainda, ele vai continuar dizendo no verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em amor e em misericórdia, nos deu seu Filho, Cristo, a morrer por nós. E Ele levou os nossos pecados, nos dando vida eterna. A partir do momento que nós o aceitamos, nós não temos apenas uma fé em Cristo, mas temos uma fé salvadora. Porque a partir do momento que Cristo morre por nós, Ele nos salva. Nos salvando, irmãos, nós temos agora a garantia da vida eterna pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. A graça é 100% a graça. É 100% Cristo que pode me salvar e te salvar, porque nós nascemos já com a gene do pecado, com a gene da maldade, com as nossas inclinações sempre reclinando para o pecado, sempre se inclinando para o mal. O homem, em tudo que faz sem Cristo, ele sempre vai para o mal. Se nós formos alimentar toda a nossa vontade, nós pecamos o dia todo, nós pecamos toda hora, em todo momento. Por isso precisamos de Cristo, por isso precisamos da graça, por isso precisamos do nosso Salvador, porque não encontramos outro tipo de salvação senão em Cristo Jesus. Essa geração precisa de Cristo. Essa geração precisa do Evangelho Salvador. Essa geração precisa entender a doutrina da crucificação de Cristo. Essa geração precisa se entregar a Cristo. Esse tempo presente, esse tempo é o tempo oportuno para que nós nos voltemos para Cristo e para a sua graça e para a sua misericórdia. Se volte a Cristo, se volte ao Senhor Salvador da sua vida. Eu não sei o motivo que o que você está passando, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei a situação que você está com Deus. Mas se reconcilie com Deus,
pois esse é o evangelho da paz, esse é o evangelho da reconciliação, esse é o momento de você orar ao Senhor e se voltar a Ele de todo o seu coração e se arrepender dos seus pecados, jamais praticá-los novamente e viver a plena e verdadeira alegria em Cristo e ser um bem-aventurado, pois é o que Cristo fez com a minha vida, é o que Cristo fará com a sua vida e fará com todos aqueles que aceitarem o seu evangelho de salvação, a todos que terem uma fé salvífica, a todos que se voltarem para Deus e falar: Senhor, eu não tenho condição de me salvar, então me salva, Senhor, eu desisto da minha vida, eu desisto de tentar me salvar, eu desisto, ó Pai, eu não quero mais ter nenhum método na minha salvação, porque eu não consigo me salvar, senão em Ti, Senhor. Talvez essa tem que ser a oração dessa geração moderna, irmãos. E aqui finalizo, dizendo que o próprio Cristo disse, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mais uma que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou semelhante ao pão que os seus pais comeram no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Que nós vamos nos voltar para Cristo, vamos nos voltar para essas palavras de salvação e apoiar a nossa fé. Que Deus abençoe sua vida. Se volte para Cristo nesse dia. Se volte para o Senhor de todo o seu coração. Lance-se sobre os braços de Cristo. Apoie sua fé e sua salvação no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Não deixe de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo. Vamos juntos comigo avançar e sim, irmãos, pregar o evangelho da paz, o evangelho da salvação. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família, vivendo para Cristo e contribuindo para o seu evangelho. Um abraço, meus irmãos.